E aí, pessoal? Vamos entrando aí. Quem tá chegando? Ó, tem gente chegando aí. Eita. Ó, a Marcinha já entrou, hein? Deixa eu ver aqui se eu acho ela. Eita, Glória. Ô, Glória! Boa noite, Boa paz. noite, paz. E aí, Márcia? Tudo bem? Como é Tudo que bem, tá? graças a Deus. Bem, graças a Deus. Correria? Glória a Deus. Começamos com tudo depois do ir assumir. Que bom. Não pode parar, não pode parar. É. Né? Poxa, que legal. Bom, primeiro, obrigado, né, por ter aceito, né, o Eu que gostaria de convite. agradecer. Eu que gostaria de agradecer. Fiquei bem feliz quando você me fez o convite. Eu gostaria de agradecer mesmo de todo o coração. Fiquei muito lisonjeada pelo convite. Que Muito legal. obrigada. Quando eu tava fazendo a lista, né, Uhum, dos temas que eu queria abordar, aí eu comecei a escrever o nome das pessoas na frente, né? E uhum. aí quando eu coloquei dança, e tipo, já automático, já pensei, né? E Glória a eu Deus. escolhi esse tema, né? Na verdade, a gente ficou um tempão aqui, eu, a Fabi e a Gabi, pensando num tema, né? Certo. E aí eu escolhi a expressão, né, da adoração, porque, tipo, eu acho que você é uma das pessoas mais expressivas que eu conheço, né? Não Glória a Deus. só na dança, mas em tudo, né? No seu jeito de ser, no seu trabalho, né? Uhum. Então eu falei, poxa, tem que ser esse tema, né? Tem que ser. E eu sei que pra, no quesito da dança, isso ajuda muito, né? Ser alguém expressivo, né? Muito, muito. Realmente, Mas. Pode falar, pode falar. não, realmente, como você falou, assim, eu sou uma pessoa muito expressiva. Às vezes a minha expressão, ela até me prejudica um pouco, a espontaneidade da expressão, mas eu acredito que é algo bom, né? Sim, Eu acredito que a gente transparece aquilo que a gente está sentindo na face, né? é verdade. E eu acredito que isso é algo bom. Às vezes eu me expresso um pouco demais, né? Mas é isso aí. Eu acredito que é algo que realmente que eu acredito que vem de Deus, né? Que isso Uhum, vem realmente de Deus, mediante aquilo que Ele colocou na minha mão como ministério, como função, né? que Então legal. eu acredito que é algo que realmente a gente tem que desenvolver, a gente tem que buscar por isso, né? A gente tem Uhum. que ter essa busca. Falando no âmbito de adoração, não somente na dança, mas como um todo, a expressão é muito importante, né? Bom, então, bom, acho que a maioria que está nos acompanhando, que vai assistir, deve te conhecer, né? Mas eu Sim. sei que tem uma galera lá do Brasil que está no meu Insta, né, que Uhum. talvez não te conheça, então, e tal, e eu também nem sei, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas como é que a dança, ela entrou na sua vida? Como é que começou essa questão da dança no ministério? Conta um pouco aí pra gente. Foi assim, eu conheci Jesus ah, logo após eu ter ficado grávida na adolescência, né? Eu tive uma gravidez na adolescência, acho que a maioria das pessoas sabem, né? E nesse período de gestação, inclusive, eu conhecia Jesus através de um louvor. Acho que é muito importante pontuar, ressaltar, Legal. né? A Sim. importância do louvor, da música, da arte como um todo dentro da adoração. E eu conheci Jesus através de um louvor, através de uma música. E eu comecei a frequentar a igreja. E desde então, através da família do Cris, né, que a família do Cris já ia na igreja, então eu comecei a frequentar. E naquela época, Fábio, onde tudo era mato ainda, Aham. mais ou menos o Felipe tem 24 anos, já vai fazer 24 anos, né?
Então, mais ou menos nessa época, não Nossa. existia, assim, não era tão difundido da forma que a dança é hoje dentro da igreja, né? Era Uhum. algo que a gente se reunia, né, para montar uma coreografia e apresentar no momento, numa data específica. Então, não Hum. era algo assim, né? Não era algo como é hoje, né? Que hoje as coisas já são um pouco diferentes. E naquela época eu tinha muito vontade de participar do grupo de dança, como era dito naquela Uhum. época. Só que eu tinha um pouco de vergonha de pedir, sabe? Eu não queria. Porque a minha mãe disse que eu danço desde a barriga dela. A minha mãe sempre fala que eu não mexia, que eu dançava. E quando eu era criança, adolescente, novinha assim, ela sempre fala que eu sempre fui muito envolvida com a música e com a dança, né? Hum. Então tudo que tinha apresentação de dança na escola eu queria estar. Então isso, a dança está na minha vida realmente desde de sempre, né? Ó, E eu realmente amo dançar, né? É uma das minhas paixões. No entanto, vou contar uma coisa aqui para vocês. Quando eu era criança, quando perguntava assim, o que que você quer ser quando você crescer, né? Eu falava que eu queria ser a dançarina lá do Faustão. Era meu sonho de criança. Mas glória que a Deus legal. que não foi isso. Mas é algo que eu tenho realmente assim no meu coração, né? Que eu tenho desde criança mesmo, é algo que está dentro de mim. E aí, quando eu comecei a ir na igreja, eu via as meninas se reunindo para dançar e tal, só que eu não pedi, não nada, não fiz nada. Aí eu orei. Eu lembro como se fosse hoje. Hoje eu estava realmente refletindo sobre o que a gente ia falar aqui, e eu Aham. já imaginei que você perguntaria do meu início, né? Sim. E aí eu fiquei, sabe assim, relembrando, e eu orei. Eu falei para Deus naquela época, eu falei, Deus, eu tenho vontade de dançar, eu tenho vontade de fazer parte, mas eu não tenho coragem de pedir. Então, se for da tua vontade, elas vão me chamar Hum. para fazer parte. E na época foi isso que aconteceu. Depois não demorou assim 2, 3 semanas. Eu lembro que foi um tempo muito bem curto. E aí a minha cunhada, que naquela época era líder, né, da dança, ela chegou para mim e falou: Márcia, você não quer fazer parte com a gente, tal, né? Começar os ensaios, eu falei, eu quero, na hora já aceitei, não fiz nem, não fiz uma questão de não, imagina, tal. Fez nenhum Não, eu já charme. não fiz charme, já aceitei logo de cara. E nisso eu comecei a participar. Então foi daí. E a dança espontânea, eu lembro que eu não lembro exatamente assim a data, mas uma coisa bem pontual na minha cabeça era que o Felipe, ele ficava no carrinho de bebê, sabe carrinho de Hum. bebê? Ele ficava Uhum. no carrinho para mim ensaiar. Então, provavelmente ele deveria ter 1 ano, né? dois Nossa. anos, assim, de 1 a 2 anos, porque eu lembro que eu ia para o ensaio empurrando o carrinho. E ele ficava Ó, sentadinho no carrinho para mim. Então é algo que eu tenho gravado na minha memória, assim, sabe? Então é mais ou menos 22 anos atrás, assim, mais ou menos quando eu comecei. E a dança espontânea foi algo um pouco depois, né? E eu comecei sozinha, num, foi uma festa que ia ser um culto, né? E esse culto era alguma coisa de aniversário dos pastores, alguma coisa assim. Ia celebrar algo na igreja. E a minha pastora falou: Eu quero que você faça uma surpresa para todo mundo. Que no momento do louvor você entre dançando e você faça espontâneo. Eu falei: Oi? Como hum. assim? Ela falou: Não. Sabe, igual as meninas fazem lá no DVD, que naquela época era DVD, né? No Aham. DVD no DVD do Diante do Trono, eu quero que você faz igual, a pastora falou para mim. Então, meio que eu fui jogada no fogo. Hum. Ninguém me ensinou a fazer um espontâneo, não. Então, foi assim. E aquele dia eu peguei, me arrumei e não falei para ninguém, porque ela falou que não era para falar para ninguém, que seria surpresa. E entrei na hora do louvor, eu entrei na igreja dançando assim. E desde então, aí eu continuei a fazer isso, né? Fiquei um tempo fora da igreja, mas aí logo que eu voltei, né, aí eu já retomei novamente esse ministério, no caso, né? Que legal. Bom, quando a gente pensa, você falou sobre espontâneo, né?
Aham. Talvez quando às vezes a gente pensa em espontâneo, a gente acha que é alguma coisa que a gente Vai fazer ali não na hora, né? sabe ali na hora, mas hoje, com o seu entendimento, depois de todos esses anos, né? Como é que você vê a questão do espontâneo? Você acha que é necessário ter um conhecimento da canção? Você acha que realmente o espontâneo, o Espírito Santo, ele trabalha ali, ele deixa fluir? Como que você enxerga isso hoje, Márcia? Olha, Fábio, esse sentido do espontâneo, tá? Eu enxergo da seguinte forma: precisa sim ter um estudo, né? A primeira coisa, né? A primeira coisa de tudo, para a gente gerar uma dança espontânea, a gente precisa ter uma vida com Deus, né? Uau. A gente precisa ter um particular com Deus, a gente precisa ter um momento de fechar a porta realmente, aquela busca, a leitura da palavra, a intimidade com Deus. Porque no espontâneo você vai expressar publicamente aquilo que você é na sua intimidade. Hum, Entendeu? uhum, Então, como que é que eu particularmente faço, tá? A gente recebe realmente os louvores e a gente tem um estudo, a gente ouve o louvor, a gente lê a letra e naquele momento eu pergunto para o Espírito Santo o que, né, quer passar com aquela mensagem. Isso aí deveria, só que hoje em dia eu confesso para você que aqui, principalmente no Japão, nosso tempo é muito escasso, né? uhum, O nosso tempo é muita correria. Eu realmente confesso que eu gostaria de ter mais tempo dedicado a isso, mas uhum, é assim que eu faço, né? Que eu pego, ouço, né? E eu tento entrar naquela canção, tanto na melodia quanto na letra, e eu vejo o que o Espírito Santo está querendo falar comigo através daquilo, e através dessa técnica, da técnica que a gente tem de dança, a gente expressa. Então, realmente não é algo espontâneo na hora. Pode hum, acontecer? Pode acontecer, sim, uhum, acontece. Ah, olha, não deu tempo de eu me preparar, estou na escala, né? Vou fazer, eu sei os louvores, já conheço, porque é muito importante a gente conhecer os louvores, uhum. mas é isso que eu falei para você. A nossa intimidade, a nossa vida com Deus, no íntimo, ele vai expressar, né? Ele vai se mostrar em público, né? No Então, eu caso acho que o do, mais no caso do importante do espontâneo, espontâneo. no caso do espontâneo, então a gente pode talvez entender que a sua vida de devocional num A minha horário de vida de emergência é devocional mais importante do que mais todo o seu importante conhecimento. do que Que isso, com legal, certeza. que Com legal. certeza, Nossa, não né? Então imaginava. a gente tem que estar preparada realmente nesse sentido, né? Porque a gente não dança realmente somente a música, né? Nós dançamos a música, a melodia, nós dançamos a letra, mas principalmente a gente tem que dançar a palavra, né? A gente tem Muito que bom. expressar ali a palavra. Então, é a, o objetivo maior realmente é expressar a palavra. Porque nós temos, assim, vários, que eu anotei aqui, que, assim, nós temos vários, a gente tem que ter um propósito, certo? Na Uhum, nossa dança, tá? aham, E nós temos vários propósitos, N propósitos, porém, nós temos três principais propósitos, tá? O primeiro principal propósito é a adoração. Isso daí é, né, assim, não indiscutível, né? uhum, Nós estamos ali para adorar. O segundo propósito é a edificação, né? A edificação dos santos, né, que são das pessoas que estão ali como um todo, e uhum, o terceiro propósito, que eu acho que são os três principais, tem mais, tá? Mas eu acho que são os três uhum. principais, é o evangelismo. Então, adoração, edificação e evangelismo, né? E isso sem um preparo, fica bem difícil você Hum, expressar, né? Você entendi. passar aquilo expresso assim, né? E nos Precisa a cultos, gente. você trabalha nos três pilares sempre ou você sente que cada culto é um culto? Como que é? Cada a gente sempre fica em cima mais ou menos assim, a gente se baseia muito na adoração, Uhum. né? E a gente deixa muito fluir do Espírito Santo naquele momento, naquele culto, de acordo com o que está acontecendo ali, né? Hum, Que nem assim, no domingo passado, por exemplo, eu não sei,
o Espírito Santo ele me conduziu a uma dança com movimentos mais fortes, não Hum, com movimentos tão delicados, com movimentos mais expressivos, com movimentos mais até mesmo agressivos, né? Porque eu entendi que aquele momento estava sendo um momento de guerra, né? E aí depois a palavra do pastor veio, que a palavra do pastor não foi uma exortação propriamente dito, mas foi algo que chamou a sim. igreja para a realidade, né? Chamou a igreja a saber entender as coisas, o que vem antes, Uhum. durante e depois. Então, ali eu entendi a minha dança, Hum, entendeu? Por que que eu que estava legal. fazendo daquela forma. Então a gente tem que estar muito sensível ao Espírito Santo em relação a tudo isso, né? Caramba, não imaginava, não imaginava mesmo. Que eu pensava que. Bom, Assim, pode falar, pode falar. é porque às vezes a gente que tá ali, por exemplo, eu faço parte do louvor, né? Uhum. Então, eu sempre olho a dança como algo muito artístico, né? Sim, Porque, sim. então, Não eu deixa vejo de ser, vocês usando. não deixa de ser. Sim, eu vejo vocês usando, né? Usando aqueles panos que parece fogo, Aham, usando o véu branco ali e tal. E, no fundo, eu sei que tem um significado, né? Eu sei que tem um entendimento, uhum. mas é muito legal ouvir que existe um momento certo de usar aquilo, né? Sim, existe o momento certo, o direcionamento certo. Como eu disse para você, a gente dança muito a palavra, né? Então vai muito de acordo com o que aquele louvor está querendo dizer, né? Então, Hum, se ele está ministrando algo sobre fogo, né, na igreja, então a gente vai ser direcionado a isso. Então, os elementos são algo muito importante que nos auxiliam nesse momento realmente de adoração, por né? isso que é tão Então, importante o o Ministério de entendimento, Louvor, o estudo, né, por trás, sim. né? E o Ministério de Louvor também precisa andar muito junto com Fábio, a dança. a comunhão é algo muito, muito importante. Infelizmente, não é algo que a gente tem muito aqui, por conta Uhum. disso que eu já falei para você, que realmente o nosso tempo, né? A Corrido, né? jornada de trabalho é muito grande, né? Mas o meu desejo realmente é essa conexão, né? Porque quando a gente fala sobre ministérios, né? Ministério de louvor e ministério de dança, eu não enxergo como dois ministérios, né? Uhum. Eu enxergo como um ministério de adoração, Sim, né? Da mesma forma que a gente pode falar sobre, na realidade, os cinco ministérios não são esses, né? Quando a gente sim, fala em ministério, a gente está falando em serviço, sim, né? Não departamentos, né? departamentos. Nós não estamos falando em ministérios tipo apostólico, Uhum. pastoral, mestre, essas coisas. Não é sobre isso. Nós Sim, estamos falando de ministério no sentido de serviço, né? sim. Uhum. E eu acredito que o louvor, né, e a dança, elas têm que andar conectados. A gente tem que andar conectado, a gente tem que andar junto, né? Porque realmente é uma fusão, né? Nós Uhum. não estamos ali fazendo coisas diferentes. Nós estamos fazendo a mesma coisa, nós temos o mesmo propósito e o mesmo objetivo, que é alcançar realmente a igreja, né? Que é Uhum. preparar a igreja, levar a igreja a adorar a Deus e preparar o coração da igreja para receber a palavra, né? Uhum. Então, é algo que eu diria imprescindível realmente, né? A nós estarmos conectados, né? É muito, muito, muito importante, né? Que Muito legal. importante mesmo. A primeira live que eu fiz com uma amiga minha lá do Brasil, Aham, ela trouxe um aspecto muito legal, porque ela é líder de louvor lá, né? Lá na nossa uhum, igreja lá do Brasil. E ela trouxe um aspecto muito legal, que ela falou que o, o, o ministério, ele trabalha em três, como um tripé, né? É uhum. o, o técnico, né? O seu conhecimento daquilo que você faz, se você toca, se você dança, se você canta, né? Sim, com certeza. A sua devoção com Deus, né? E o seu relacionamento com as É. pessoas que fazem parte, né? E é muito isso que você está A falando, né? comunhão, né? A comunhão, realmente. Que legal. É muito importante. E bom, você hoje é líder
da dança na igreja, né? Na Sim. nossa igreja, né? Uhum. Sim. E como que você vê a questão de liderar? Qual é os desafios de liderar meninas, né? Eu não sei em quantas vocês estão lá, mas existe um desafio para fazer as pessoas entenderem o real significado da dança, né? Sim. Mas também existe um lado de você apoiar e apostar na pessoa e trazer para perto, né? Sim, com certeza. Você acredita, assim, que eu já liderei no Brasil, né? E agora eu estou liderando aqui. E Uhum. existe uma diferença enorme. Tipo assim, são coisas totalmente, Você é a pode mesma coisa, pontuar mas alguma? é diferente. Por exemplo, aqui eu senti um pouco a dificuldade, tá? Aqui. Uhum. Da, Graças a Deus, hoje eu já expliquei isso, já pontuei isso para elas, já Uhum. expliquei e elas já entenderam. A dificuldade de entender a responsabilidade que é ser um ministro. Hum, Você entendeu? interessante. É Aham. porque, Fábio, assim, voltando um pouquinho, como você mesmo disse, a maior parte das pessoas, e isso não é culpa das pessoas, é porque realmente isso não é muito dito Sim, nas redes sociais, inclusive eu até tenho um projeto de abrir um Instagram realmente para explicar mais, para falar mais sobre que isso, legal. né? Uhum. E até você, né, tinha dado o toque, né, de falar, Márcia, fala Sim. mais, explica, né, coloca. E então a dança realmente hoje muitas pessoas ainda pensam que a dança no culto é um enfeite, é uma Uhum. atração, né? Uhum. A gente encontra realmente até hoje muito preconceito. A gente encontra pessoas que vão amar, que vão achar aquilo incrível e que vão realmente receber de Deus através da dança. E a gente encontra pessoas que realmente acham que aquilo um ah, é só um enfeite, né? Uhum. Então, mas isso eu não culpo as pessoas, porque realmente elas não têm conhecimento. E a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento, Uhum. né? Então, Sim. mas eu também não as culpo e também não recebo assim como algo ruim, né? Uhum. Eu acredito que o nosso testemunho, a nossa vivência, aquilo que a gente está vivendo não somente dentro da igreja, mas fora, como uma postura de adoração mesmo, de estilo de vida, né? Aquilo realmente vai fazer com que as pessoas que não entendem passem a entender gradativamente e aos poucos, Que legal. né? Aham. E então a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que realmente a dança na igreja ela não é um atrativo, ela não é algo para enfeitar o culto. Nós estamos Muito ali legal. na mesma função que você está no teclado. Uhum. Entendeu? Nós estamos ali na mesma função do que a ministra que está ali liderando, que está cantando, que está solando, que está. Então a gente tem a mesma função. Nós estamos ali realmente para adorar a Deus, para levar a igreja à adoração e para preparar o coração das pessoas para receberem realmente a palavra de Deus, né? E a gente também, assim como a música, nós também temos a vertente do evangelismo, né? As pessoas que Uhum. não conhecem a Cristo e que têm uma visão pequena sobre o evangelho, né? Que fala, crente é isso, crente é aquilo, vê uma pessoa dançando, um ritmo diferente ou algo diferente, falando, puxa vida, que legal, eles dançam, né? Sim. Então, a partir daí, ele já começa a ter uma outra visão e um outro conceito em relação aos crentes, né? Quebra um À pouco o gelo, né? igreja, quebra um pouco esse gelo, né? Então, eu acredito assim que essa dificuldade, sabe? Uhum. Principalmente aqui no Brasil, não mais. Hoje em Hum, dia não temos mais esses tipos de barreira. É muito comum em igrejas, porte grande, porte médio ou pequeno no Brasil, terem a dança. sim. É muito comum, né? A dança, principalmente a dança espontânea na hora do louvor, né? Uhum. E aqui
eu acredito que também por falta de espaço, talvez, porque a maior parte das igrejas são muito pequenas, né, Fábio? Sim. Aqui é que a nossa igreja é uma igreja grande, Uhum. graças a Deus, assim, mas é uma exceção, né? Nós não temos É muitas verdade. igrejas grandes aqui, Sim. né? E eu acredito que também por falta de espaço, mas assim, isso não é tão difundido aqui, né? Então, graças a Deus, aos poucos eu fui conseguindo colocar isso no coraçãozinho delas, né? Uhum. Da responsabilidade de você fazer parte do ministério de adoração da sua igreja, né? Ah, Que legal, Márcia, mas porque. eu não danço todo domingo, mas não tem problema. Não tem Uhum. problema. Você faz parte do grupo de adoração, do ministério de adoração da sua igreja, né? Você tem Isso o muda tudo, mesmo, né? Quando muda você tem tudo, essa. Muda tudo, porque muda realmente faz tudo. muito sentido você trazer para elas, né? Para as pessoas que você tá ali, esse entendimento de que, tipo, a gente não é um enfeite, a gente faz parte daquilo que A gente Jesus está faz fazendo no parte culto, né? Cara, daquilo que o sensacional, Espírito Santo está sensacional movendo isso. ali naquele lugar, entendeu? Então a gente tem que saber, nós temos que saber o nosso lugar ali. Só que colocar isso assim, na vida delas é realmente aos poucos, né? Uhum, Realmente é algo que precisa de muito estudo, de muito entendimento. Como você disse, precisa de uma comunhão, né? Elas precisam é, enxergar que nem assim quem faz hoje o espontâneo, eu, a Gabi e a Pamela, né? Então elas precisam ter nós como referência, né? uhum. Isso é muito importante, né? Então, para realmente o espírito, o desejo que ela tem que ela possa pedir e possa pedir para o Espírito Santo realmente desenvolver aquilo dentro da vida dela, né? Uhum. É muito, Poxa, muito muito interessante. legal, muito interessante. Não imagino. Tipo assim, algumas coisas é muito legal nessas lives que a gente acaba aprendendo. A gente é É muito bastante, né? louco. E, poxa, então, entendendo isso, como é que você. Qual as experiências que você já teve? Porque eu acho que talvez alguém vá assistir, né? Eu espero de coração que alguém que precise ouvir, sabe? Uhum. Tudo isso, assista. E às vezes a pessoa lá ouve e ela não sabe como chegar nesse lugar, né? Porque às vezes Sim, ela existe uma olha e fala, barreira. nossa, eu preciso, mas como que eu começo? Como que eu, por exemplo, às vezes a minha igreja é pequena, só tem eu para dançar, o meu sonho é dançar, eu não tenho ninguém para me ensinar. Como iniciar isso, Márcio? Existe uma grande questão que eu acho que é a principal trava que existe realmente é a vergonha, né? É o medo. E isso realmente ele só vai ser combatido com muita oração, né? Para você dar o primeiro passo e para você realmente é, ter a coragem, né, de chegar e fazer, começar do total zero, que nem ali Uhum, na igreja aconteceu, né, comigo mesma, há uns 2 anos atrás, uhum, quase 3 anos atrás, quando não existia ninguém que fazia, né, eu conversei com algumas pessoas, conversei com os nossos pastores, e eles falaram, Márcia, já teve, mas hoje em dia não tem, mas se você quiser fazer, você tem carta branca. Só que eu era uma pessoa nova na igreja, uhum, que ia simplesmente implantar algo que nunca tinha acontecido. Você pensa num uhum. negócio desse? Então, foi um É processo tipo para Noé mim também. construindo a arca, né? Ninguém nunca Então, viu. tipo assim, só que eu já tinha vivido, porém ali era tudo novo. Uhum, Era novo, né? Era tudo novo. E sem contar que existe um outro tipo de barreira, de que infelizmente isso existe na dança, que é o peso, né? uhum, Eu estava muito mais acima do peso do que eu estou hoje. A uhum, idade, as pessoas, elas remetem a dança a crianças e adolescentes, entendeu? uhum. Eles não remetem a uma pessoa adulta, entendeu? Entendi. Então, a visão das pessoas é muito limitada, infelizmente ainda. Uhum, Mas a gente, com o tempo, a gente vai quebrando isso, né? Então tem essa questão, e tem a questão também que nem assim, idade, né? A idade. Tem pessoas que eu vi esses dias, eu vi através de um vídeo uma senhora, não sei, tipo uns 80 anos, mas eu chorava que nem uma criança, e Deus falou comigo através
daquilo muito forte, porque às Uhum. vezes a gente se sente inapropriado para fazer algo. Mas se É verdade. Deus colocou algo na sua mão, Deus colocou algo no teu coração, você tem que simplesmente falar, amém, Senhor, eis-me aqui e eu vou fazer, É. né? Mas para chegar a esse romper é muito difícil. É Uhum. muito difícil mesmo, né? Mas essa questão que eu falo para as pessoas que queiram fazer parte, que tem esse desejo, que acha bonito, que isso queima dentro do coração da pessoa, é realmente isso. Ore, busque a Deus, peça a Deus realmente essa questão da quebra do medo, da quebra da vergonha, né? Uhum. É algo que a gente, ali no meio do grupo, a gente ora bastante, que é a quebra da vergonha, da timidez, do medo, né? Porque a gente precisa, na maioria das vezes, a gente precisa ter essa ousadia realmente vinda do Uhum. Espírito Santo para poder fazer algo, né? É. Principalmente algo que expõe, querendo ou não, é uma exposição, É. Porque né? querendo ou E não, você tem, a dança, ela usa o corpo, né? A pessoa, ela é o corpo, não tem como ela se sim. esconder na dança, né? Não tem como ela se esconder, né? É diferente de quando você está sentado ali na cadeira e você realmente se expressa levantando os braços, né? Uhum. E você Uhum. é diferente, é totalmente diferente. Às vezes a pessoa ela tem vergonha de levantar o braço na cadeira, né? Uhum. E então é um romper muito grande, é um romper muito, muito grande. E todas as vezes, nunca foi diferente. Todas as vezes antes de começar a adoração, o louvor, a gente tá ali se alongando, tá fazendo alguma coisa, tá orando junto. Aí já começa aquele nervosismo, é normal. Isso aí é normal. Não, isso daí Frio na não pode. barriga. Eu acho que não pode nem passar, porque senão não faz sentido, É. É a né? Não dependência, né? faz mais sentido. Não faz sentido. Que Né? legal. Então, e é aquela questão que você realmente tá Espírito Santo, tô aqui, né? Faz da minha dança aquilo, né? Eu sempre oro isso com as meninas, que nós possamos ser pontes, que liga realmente Que Deus legal. às pessoas, né? Então eu sempre ministro isso, né, na vida delas, que a Que gente legal. possa ser pontes, vamos ser pontes, pontes aonde Deus ele se conecta com as pessoas através do nosso movimento, da nossa dança, Que né? legal. É legal porque a arte, ela acaba conectando. Às vezes a pessoa, ela não. Quem que ouviu? Eu acho que. Eu ouvi alguém falando sobre isso. Que às vezes a pessoa ela vai para casa e ela quase nem lembra da palavra, né? Mas ela lembra do louvor. E às vezes se é alguém Ela lembra. que ela olha a dança, ela lembra da dança, ela consegue ser tocada por algo que às vezes a gente nem acha que é a centralidade do culto, né? E olha que interessante, isso nunca tinha acontecido, foi algo recente. Uma irmã chegou para mim e falou algo assim que ela entregou algo para mim, só que ela falou que ela ela viu isso através da minha dança e ela entregou para Uau, mim. Olha que uau, loucura, louco. entendeu? Eu vi na sua dança isso e foi me falando e entregou para mim. É muito louco, é Que legal. muito Você interessante, estava muito profetizando para especial. você mesmo. Para mim mesmo. Eu tava ministrando para mim mesmo ali, entendeu? Que legal. Foi muito legal. Márcia, e Foi num muito legal. contexto de culto, como é que você acha que a dança ela interfere no culto em geral? Você acha que, por exemplo, a dança ela tem poder espiritual por si só? Por exemplo, você acha que se às vezes o louvor não tá tão legal, né? Às vezes o louvor, Uhum. o ensaio não deu certo, alguma coisa aconteceu Tá travando ali. e tá travando. Você acha que através da dança isso pode romper, sabe? Essa trava pode sair. Como é que vocês trabalham em cima disso, assim? Eu acredito, Fábio, como eu falei para você, a gente é muito conectado. Às Uhum, vezes aconteceu de a gente tá ensaiando, a gente ensaia em cima, né? E realmente ter acontecido alguma coisa ali entre o Ministério de Louvor, só que a gente não sabe. uhum. Só que a partir do momento que a gente entra naquela atmosfera, a gente começa a sentir. É incrível, Uau. sabe? É muito, Uhum, muito, muito. Então, realmente, eu acredito que pode ajudar, sim, né?
pode ajudar de algum sentido, só que a gente realmente está atrelado. Nós somos um corpo, Hum, entendeu? Nós somos um corpo. Então eu realmente acho que está atrelado. Só que, como um corpo, um pode levantar o outro. Um pode, da mesma forma que às vezes eu entrei ali, talvez, de uma forma, eu vou, tô ali, mas eu tô destruída. Mas eu vou fazer porque eu tô aqui para adorar, né? hum, Porque também tem essa vertente, né? Porque eu acredito que nada pode parar a nossa adoração. A única coisa que para a nossa adoração é o pecado. A única coisa. interessante. Entendeu? Então, já teve momentos de eu ministrar ali péssima. Já teve momentos de eu entrar ali e no momento da dança Deus me restaura, né? No momento do louvor e que aquela letra ou algo que acontece. Teve uma situação bem pontual nossa, quebrou algo dentro do grupo, assim. Foi muito interessante. E que foi um dia que eu estava escalada e foi quando a minha amiga de infância morreu, naquela Uhum, manhã. Eu acordei naquele domingo com a notícia que a minha melhor amiga havia morrido, uma amiga de infância do uhum, Brasil. A primeira coisa que eu pensei naquela manhã foi em não dançar. Eu acho que, se eu não me engano, se eu não me engano, eu estava escalada com a Gabi. Eu e a Gabi. Acho que foi uhum, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente. Foi no começo desse ano. E eu tinha ministrado em um outro momento para ela sobre isso, que nada pode parar a nossa adoração, nem mesmo a dor do luto. hum, Então, a minha roupa estava aqui no quarto ali, pendurada, e eu chorando de luto, eu olhava para a roupa e eu falava, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei da palavra que eu falei para as meninas. hum, Olha que loucura. Aí eu falei, não, eu vou. Peguei, me vesti, calcei a cara e fui. E naquele momento, e eu tenho certeza que eu passei esse luto, eu passei essa dor de uma forma mais leve, porque Deus ele ministrou realmente na minha vida naquela ministração. hum. Entendeu? Então foi algo muito especial. Foi algo muito especial. Mas nesse dia eu realmente entrei e eu fiz realmente a adoração a Deus no luto. E foi Uau, algo assim que marcou a minha vida. Marcou realmente a minha vida. E realmente foi especial, porque Deus me ajudou a superar esse momento com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, com muito mais aceitação, entendimento, sabe? uhum, Porque o luto é algo que traz vários questionamentos na nossa cabeça, né? é, Então, só que eu acredito que ali, né, essa atitude que eu tive, realmente foi o canal para que Deus pudesse trabalhar nisso dentro de mim. que louco. Uau, Foi que legal. muito, muito loucura. Então, a questão do louvor, realmente, a gente está realmente conectado. Mas eu acredito que nós somos realmente algo que a gente se compõe, né? Hum, Então, uhum, enquanto um não está bem, o outro está ali, vem aqui, levanta, dá uma mão, vamos lá, vai ser legal, entendeu? Vai ser bênção, levanta, vamos, 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 entendeu? Então é bem interessante, é bem, né? É uníssono, né? é, É junto, não tem. junto. É, que legal. Você falou algo muito legal que me chamou a atenção. Agora, de pouco, você falou que a única coisa que para a nossa adoração é o pecado, né? Uhum, Isso é algo que eu acho que todo mundo luta, né? luto. No sentido de, poxa, se eu briguei com a minha esposa, eu não vou hoje, Ah, né? eu não tô bom, eu Eu não não tô tô bom. bem. Isso é É, algo que eu acho que não só a dança, mas eu acho que todo ministério todo o é, ministério. Ah, eu não vou servir enfrenta. hoje porque eu não tô bem. E É, eu realmente não acredito nisso. que legal. Né? Eu acho que tudo aquilo que Deus ele tinha que fazer por nós, ele deu seu. Gente, a gente tem que ter a grandeza do que foi a crucificação de Cristo. Uhum. Você entendeu? A gente tem que ter a dimensão. Tudo que Deus, que Jesus poderia ter feito pela gente, ele já fez. Entendeu? Então, a gente É não vai verdade. fazer, nós não vamos retribuir nem 1%, nada, nada.
tudo aquilo que a gente fizer para Deus ainda vai ser pouco perto daquele que ele fez pra gente, É né? verdade. E eu acredito que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. A única coisa que para a nossa adoração é o pecado, né? Uhum. Então, tipo, olha, eu fiz aqui, eu errei, eu caí aqui, mas eu não vou dançar ou eu não vou subir hoje porque eu caí. Preciso me consertar e tal. Preciso me consertar. Amém. Vamos lá. Estamos aqui, vamos ajudar. Eu tô aqui. Mas nenhuma outra questão pode parar a nossa adoração. Interessante, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Porque isso é algo que eu acho que eu já me peguei pensando e eu já tive amigos, né, e conversas de amigos que falaram sobre isso, né? Ah, não tá bom, então eu não vou fazer. Mas dentro dessa questão da dança, Márcia, eu queria perguntar para você a respeito muito da parte agora mais prática, vamos dizer assim, Uhum, né? Bom, você trouxe bastante conteúdo sobre a parte espiritual, né? certo. E isso é muito importante, eu acho que esse é o mais importante de todos, né? Mas, Uhum, por exemplo, como que vocês analisam uma canção? Quando vocês... Porque eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes, uhum. por exemplo, tem uma música na escala que eu não gosto, sabe? E eu acho que talvez para tocar é mais fácil, mas para dançar uma música que às vezes você não gosta, Eu vou deve falar para você, ser, Fábio. deve ser É muito difícil. difícil. E É você muito transmitir difícil. e atravessar, não, transmitir E tudo o que você expressar aquilo que a música tá expressar. falando, né? Então, como que é isso? Fala um pouco No pra gente aí. no entanto, que isso é muito importante, porque é muito importante ser dito, porque quando a gente não conhece a música, não tem como dançar. Hum, Você tá uau, entendendo? interessante, E às interessante. vezes não é nem como não é nem como assim não gostar, né? Uhum, Também tem o não gostar. Eu posso não gostar, só que eu conheço a música, conheço a melodia, conheço a letra, né? uhum, Então, juntando todas essas vertentes, eu vou construir minha dança, independente do meu gosto. Agora, uhum, quando você não conhece, aí fica difícil. hum, Sabe, ou quando você já ouviu em algum outro momento e tipo, você consegue só uma partezinha só o refrão, por exemplo, conheço só o refrão. É muito hum, difícil, é muito difícil. Eu, na minha opinião, assim, é bem complicado, né? Uma coisa que também é muito difícil para nós é a questão do ritmo, né? Tem aham, música que tipo, é extremamente lento. Então a gente vai naquele ritmo extremamente lento. Tem aquela música que é realmente extremamente agitada, jubilosa, tal. Então a gente vai nesse ritmo. Agora, quando tem algo que fica naquele meio termo, hum, hum, quando tem uma música que a letra é muito forte, mas o toque é muito, a melodia é muito devagar, aham, sabe? Eu não sei se, sim, se eu, se eu consigo sim, expressar. É bem complicado. Porque hum, você não sabe se você dança a melodia, no ritmo que tá a hum, melodia, ou se hum, você dança o que tá falando, né? entendi. Então ali você vai ter que realmente fluir algo de dentro de você e vai ter que ser naquele momento mesmo. Mas é por isso que é muito importante realmente a questão do estudo, né? De estudar Hum, antes, né? De ter o tempo ali com a música, né? Por isso que é hum. muito importante mesmo. Porque eu acho que a dança, essa questão de você não sabe se você dança o ritmo ou a letra, porque às vezes realmente a letra, É ela é uma letra, discrepante, ela é é, discrepante é com o uma letra ritmo. forte, né? Forte E e só que a o música, negócio é ela já tem lento. pra baixo, né? Então É, eu imagino que deve ser difícil é essa bem questão complexo. de você trazer esse entendimento. E em relação, por exemplo, você tem algo que aconteceu na dança durante o culto que impactou você? Aconteceu na dança, aconteceu uma cura, eu recebi uma cura, ou alguém recebeu uma cura, né? Que nem você contou o testemunho que a moça veio entregar uma palavra para você.
E isso, como que é isso na dança? Acontece? Não Acon- acontece? acontece, e as pessoas, elas vêm nos relatar, né? Elas vêm nos relatar sobre a questão, por exemplo, veio uma jovem falar assim para mim semana passada, que ela falou: Márcia, a hora que vocês entram, eu sinto uma Hum, unção muito forte, né? Então, é verdade. é tipo assim, né? É bem pontual isso que ela falou, né? Uhum, É uma unção. A hora que vocês entram todas correndo, assim, dançando, é algo muito forte, é muito impactante, assim. Existem pessoas também que vêm falar, não só para mim, mas para outras meninas, que Deus entregou algo para elas através da dança, né? Então, realmente, tem muitas pessoas que realmente estão desenvolvendo esse olhar mais uhum, espiritual para a que dança, legal. né? Então, acontece sim. Acontece também a questão de você estar dançando e você realmente sentir de falar algo para alguém que está ali, Ah, né? interessante. No momento da dança, né? Aí é o que eu falo. As meninas, né? A gente surgiu isso na imersão, né? Essa pergunta. E Uhum, se, né, acontecer isso? Eu falo, termina a sua ministração e depois você vai lá. Porque se você estiver dançando e você for lá entregar algo para a pessoa naquele momento, você vai tirar totalmente o foco, né, hum, da adoração. Então faça sua adoração, né? Segure aquilo para você e depois, em outro momento, você fala com a pessoa que Deus ministrou no seu coração, que né? Mas, interessante, interessante. acontece sim, já aconteceu várias vezes assim de eu estar assim orando ou eu estar dançando assim e Deus fala assim, pega o pano vermelho e faz isso. Não estava na Não programação. estava na programação, entendeu? Ah, aham. Pega o pano amarelo e faz aquilo assim, entendeu? Então, o que não estava, então não estava programado. Então a gente tem que sempre realmente ficar sensível ao Espírito Santo para poder fazer isso, né? É muito legal. O que me chama a atenção bom, eu acho que toda a nossa conversa, o Espírito Santo, ele caminhou em direção a aquilo que você falou sobre a unidade do louvor, né? Sim, Que realmente caminha junto, porque é, às vezes o movimento que vocês estão fazendo reflete muito daquilo que a gente está querendo às vezes transmitir e não está conseguindo, né? com Então certeza. às vezes a gente está cantando, deixa queimar, só que às vezes a gente não sente que a igreja não está Não tá respondendo, pegando, né? Não não tá está respondendo pegando. aquilo, né? E Uhum. é isso que a moça falou para vocês, quando vocês entram é diferente, porque realmente eu sinto isso também, né? Quando vocês entram, né, cantando, principalmente no júbilo ali, batendo palma, É, acende a igreja, né? uhum. É bem gostoso esse momento, né? É bem legal, assim. É. Realmente. E o que a maioria das pessoas não sabe é que a gente tá morrendo ali por dentro de nervosismo. Senhor, Senhor, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia na nossa vida. Ô, Márcio, eu sempre deixo uma pergunta, né? Eu sempre fico pensando numa pergunta assim, depende, sei lá, mais difícil de pensar, né? Pra, Aham. pra, pra quebrar a cabeça, né? Uhum. E eu tava pensando, você acha que, por exemplo, caberia, eu não sei se você já passou por isso, já teve experiências assim, mas você acha que dentro de um período de adoração, né? Vamos colocar que é, nesse aspecto perfeito, onde o louvor e a dança eles caminham junto, em unidade, em comunhão, você acha que assim como um ministro escolhe uma canção para cantar, você acha que cabe a equipe de dança? Poxa, sentimos no coração, estamos trabalhando essa canção, o senhor quer fazer algo com essa canção. Trazer para o Ministério de Louvor uma canção para que a dança seja talvez, não o principal nesse sentido, mas seja a dança a transmitir aquela conduta, aquela cultura de adoração naquela canção. Como que você vê isso? Eu acredito que sim, Fábio, que não aconteceu ainda ali, né? Mas Uhum, eu acredito que a gente, inclusive nós lá do grupo, a gente até comentou isso, né? Entre uhum, nós ali, da gente realmente estar pedindo, né?
Porque, assim, é diferente você pôr um CD para tocar, uma música lá para tocar, e Sim. de que você pedir para os ministros tocarem. É Uhum. totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente, né? Então, eu acho super válido, né? Realmente acontecer isso. E eu acredito, eu não sei, mas pelo ambiente, pelo aquilo que a gente vive, eu acredito que seria totalmente aceitável e Hum. super legal, né? Super legal. Aconteceu também uma coisa bem pontual que uma das ministras de louvor, né, me mandou, eu estava aqui, foi muito legal. E ela pegou eu estava num momento aqui com Deus, e ela me mandou uma mensagem. Aí eu Hum. falei assim, peraí, deixa eu ver. E ela mandando, Márcia, escuta essa música né, se a gente tiver uma oportunidade, faz essa coreografia, tal. Então, tanto a gente, né, tá pedindo, né, esse favor a vocês, Ah, tá interessante. nessa Aham, união, entendi. quanto vocês também, tipo, olha, eu acho que uma dança nesse louvor vai ficar Hum. super legal e o que Deus ministrou no meu coração é isso, isso, isso. E nesse momento é uma via de mão dupla realmente. E nesse momento que ela mandou esse louvor, eu pus o fone e comecei a ouvir e ali eu já me tomei em lágrimas, sabe, naquele dia. E naquele momento que eu estava ouvindo aquele louvor, o Senhor ele já fez um download, assim, a roupa tal, Hum. a coreografia tal, os elementos tal, e não sei o que, sabe assim? Foi Uhum. muito especial, foi muito Era interessante. a conexão Então, que faltava ali. essa união, essa conexão, algo que é muito importante, realmente. E ela mandou o louvor, falou, Márcia, faz, monta aqui em cima desse louvor, porque Uhum. vai ser bênção aqui, não sei o quê. E aí a hora que eu ouvi, Fábio, foi algo muito, muito, muito de Deus, assim mesmo, sabe? O louvor, a melodia e aquilo que Deus ministrou sobre aquilo. Eu nunca tinha ouvido, foi a primeira vez que eu ouvi e o Senhor me deu até o figurino naquela Hum. manhã. Tudo, assim, é como se fosse um download mesmo. Da coreografia, da montagem, da roupa, de tudo. Foi muito especial. Foi muito especial. Foi algo que eu nunca tinha vivido. Que legal. É É. legal porque quando a gente vai para a Bíblia, né, a gente observa sempre que o povo de Deus eles atravessavam uma guerra, né, ou um deserto, um desafio, sempre tinha alguém se levantando e com uma dança ou uma canção, né? Sim, com Como eu acho certeza. que como que essa questão da dança ela traz um aspecto de entendimento e gratidão, né? É muito legal porque quando a gente está feliz, quando a gente está muito feliz, a gente sente A gente vontade de dança. dançar, né? É, E quando a gente está muito quebrantado também, muita gente dança, né? Fica é. ali, eu mesmo acho que eu dou umas balançadas, eu não sei dançar, mas eu Mas dou umas sim, balançadas. dá umas. É. E se você tá num lugar e você começa a ouvir uma música, você fica, né? Você Não, fica. é É automático. É automático. automático. Então, Ou você bate o pé, bate você o começa a pé. bater o pé. É, Então, a dança ela tá muito conectada à expressão nossa, né? sim. Então, eu acho que Ela quando, já tá, quando ela já tá, ela já já tá dentro da gente, né? já tá dentro da gente, exatamente. E eu acho que quando a gente canaliza, né, isso em adoração a Deus, eu acho que isso potencializa a mostrar para a igreja o quão bom o Senhor é, né? Sim. Então eu acho que é muito legal, por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, vou dar o exemplo da Norinha, né? Uhum. Bom, para quem não sabe, a Norinha é a É sua minha Norinha, nora, né? gente. É a minha Que norinha. dança junto. Mas é muito legal, principalmente quando tem algumas canções que tem muitas. Dá pra ver que ela faz muitos gestos diferentes, né? A E, expressão facial dela é incrível, e a gente fica, e, né? tipo assim, querendo ou não, a gente fica meio que hipnotizado, né? A gente fica ali querendo ver. Ela até postou outro dia um vídeo da praia dançando
E aquilo lá Que coisa linda, né? mexe tanto com a gente que a gente fala, meu Deus, se não tivesse a letra da canção, só a dança, por si só, ela Já falaria. já fala, exatamente. É. E eu acho muito legal isso, cara. Esse aspecto que a dança traz e conecta com a gente, né? Sim, com Mas certeza. eu acho que não é só com a gente que faz parte da arte ali da igreja, né? Eu acho que acaba Uhum. conectando com todo mundo, né? Com todo mundo ali Sim, com a da... palavra, né? Com todo o repertório, né? O culto como um todo, né? Sim, Uhum, eu acho que essa é a minha principal luta hoje, realmente, em, em, em fazer com que as pessoas entendam, né? uhum, Só que eu sei que não é por força, por violência. Eu sei que é algo que vai ser refletido naquilo, na, através da nossa vida, através das pessoas que estão ali. Não adianta eu estar ali dançando realmente e sair dali ter uma vida totalmente uhum, oposta daquilo que eu ministrei, né? Então, eu acredito que é algo que essa aceitação, esse respeito, esse, esse olhar para a dança, da mesma forma que as pessoas olham para o louvor, né? Ele uhum. realmente ele está sendo colocado aos poucos, não Como você somente acha? através daquele momento, mas através né, do fluir Aham. como um todo. Como você acha que por exemplo, talvez a maioria das igrejas e a maioria das meninas ou meninos que dançam na igreja devem sentir o mesmo sentimento que você sente, ou às vezes a mesma barreira, né? Como você acha que a igreja, ou talvez mais intencionalmente o Ministério de Louvor, consegue ajudar a mudar essa mentalidade? Como que, como fazer a igreja entender a importância da dança e olhar para a dança como com esse olhar que você, estando na dança, tem? Eu acredito, Fábio, que realmente só, só tem assim uma forma, realmente é explicando, não tem como. As pessoas elas não vão entender se não for explicado, Entendi. entendeu? Não vão entender se realmente não for colocado isso, né? Inclusive, assim, algo que até mesmo assim eu senti no começo, eu senti uma barreira muito grande em todos os aspectos quando eu comecei, né? Uhum, Aqui, não só aqui, mas lá no Brasil também. Só que lá sim. no Brasil, como já é algo que vem crescendo, então é algo mais tranquilo, né? Uhum, Mas aqui foi uma coisa assim bem difícil, né? As pessoas não falavam diretamente para mim, mas a gente sente, uhum, né? A gente sente, né? Então, mas eu acredito que realmente, se houver essa conexão, essa comunhão entre o louvor e a dança, né? Se a gente se tornar realmente, eu acho que a palavra é comunhão, né? Se a sim. gente se tornar realmente um só, eu acredito que isso vai ser muito mais aceito Uhum, pelas pessoas que estão olhando e vai ser muito mais entendido também. Vai ser muito uhum, mais compreendido, né? As pessoas não vão ver realmente a dança como uma atração, como um enfeite ou algo que está fazendo para embelezar o culto, não. uhum, Realmente a dança ali, ela é uma adoração e ela está ali da mesma forma para compor o culto no fluir do Espírito Santo realmente, né? Igual vocês fazem, uhum, que nem assim, eu acredito assim que todos ali, assim, todos temos um ministério, né? Todos temos um ministério aham, evangelístico, apostólico, pastoral, mestre, e ali dentro daquilo que Deus colocou, que eu acredito que aquilo que Deus te deu, que você tem de tocar é um dom, uhum, né? Então você vai exercer o seu ministério através do seu dom. Vamos uhum, supor que o seu ministério seja evangelista. Então você vai
exercer o seu ministério Uhum. evangelista através do dom que Deus colocou em você. E a Sim. mesma coisa o meu, vamos supor que, não sei, outro apostólico, pastoral, mestre, qualquer outro. Então a gente vai desenvolver de acordo com aquilo. E eu acredito que realmente essa aceitação é uma questão, primeiro, de conhecimento, que nem eu já havia dito, e Aham. segundo é o tempo. Com o tempo as Hum. pessoas vão assentando, vão enxergando com outros olhos e vão entendendo, né? Inclusive, teve uma questão bem há pouco tempo, que uma pessoa chegou para Pamela, né, e falou que alguém havia dito algo assim, que a dança atrapalhava no culto, né? Hum. Que a dança atrapalhava. Mas ao mesmo tempo, essa mesma pessoa falou: olha aqui, era uma mensagem, eu acho que é mais ou menos assim, que Uhum. Deus tinha falado muito com ela através da dança. Então nós temos os dois lados. Só que Hum. eu não acredito que a pessoa que viu a dança como atrapalhar o culto é por falta de entendimento. É só isso, Uhum. não é culpa dela, não é por nada. É por Uhum. falta de entendimento, realmente. Sim, Entendeu? sim. Então, eu acho que isso tem que ser colocado, tem que ser ensinado, né? E principalmente isso tem que ser vivido por nós, Hum. né? Os ministros, Sim. É né? algo que é muito comum acontecer esse tipo de coisa na igreja, porque eu acho que a igreja, por falta, às vezes, de posicionamento, né, de nós como ministros, a igreja ela fica esperando a gente falar ou fazer alguma coisa para que a igreja responda, né? Sim, Sendo que, na sim. verdade, a igreja, ela é parte da adoração, né? Sim, com certeza. Todo mundo está ali para adorar. O único que está ali para receber adoração é o Com Senhor, né? certeza. É o Senhor. Então É porque e a gente tem esse costume de, nós vamos no culto, vamos no culto. uhum, Não, nós vamos oferecer culto. exatamente, É é diferente, é diferente. totalmente diferente, né? Sim, Que, na, que a gente, naquela época, as pessoas levavam os animais para serem sacrificados, né? uhum, Então, né, hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais fazer isso, mas nós vamos oferecer adoração, nós vamos oferecer culto ao Senhor, sim, né? Então, claro, a gente vai ali para receber uma palavra para se alimentar, com certeza, uhum, né? Só que a gente tem que ter esse discernimento também de oferecer culto. sim, sim. Eu acho que o principal momento ali, né, do louvor, eu acho que ele é esse entendimento, né? Mas é muito legal Uhum. saber que talvez fez o próprio ministério trazer o ministério da dança para perto, né? Caminhar como se fosse um só, né? Eu acho Nós que é, precisamos muito de conexão, a gente eu acho que precisa é muito isso. de conexão. É, Muito a legal gente mesmo. precisa muito, porque aí vai ser algo, vai fluir naturalmente, Sim, sim. né? Quando essa comunhão, né? Quando a gente se conhecer mais, quando a gente estiver mais próximo, entender realmente, né, essa questão de estar junto, de estar em comunhão, de estar conectados. Então, vai fluir naturalmente essa questão do entendimento Uhum, para a igreja, né? sim. Porque vai ser uma coisa só, né? A igreja vai olhar como uma Vai ser coisa uma só, coisa né? só, vai É. olhar É como um ministério de algo só. louvor, então a dança já está incluída nisso, né? Isso, É. isso. Tipo assim, o Ministério de Louvor vai ter uma conferência lá, não sei na onde, né? Uhum, Não tem essa de, vamos chamar a dança ou não. uhum, Então a dança já faz parte, sim, né? sim. Então é andar realmente junto, né? Poxa, que legal. Márcio, É, muito 10 cara. Muito 10. muito Eu legal, muito tô legal. muito legal. Eu tenho muitas coisas que você disse aí que eu não fazia ideia, né? De como era todo o preparo ali, de como era o pensamento de quem tá dançando, né? Para mim, tipo, era algo muito bem ensaiado e não poderia sair nada ali fora, né? Mas saber que existe muitos momentos espontâneos que o Senhor ele fala para Sim, vocês fazerem e manifestarem, isso me deixa muito feliz e muito animado, porque eu sei que às vezes isso faz parte do corpo, né? Quando um braço tá quebrado, a gente faz muito mais que um outro braço, né?
Então sim. isso é muito legal saber que às vezes a gente ali em cima às vezes não tá legal e saber que quando a gente olhar para frente, o Senhor está direcionando vocês para frente da guerra, para frente da É, e batalha. que e assim, eu tenho certeza que mas é isso, é o conhecimento, né, Fábio? O entendimento sobre as coisas. Sim. Tenho certeza que depois que a pessoa, né, a gente que está ali, a gente estuda muito, a gente entra muito, tanto na palavra quanto estudos em livros, apostilas, realmente para Uhum. buscar isso, né? E a partir do momento que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente passa a olhar com outros olhos, É verdade. né? Então a minha luta hoje é essa, que as pessoas Uhum. olhem realmente a dança como adoração, né? Sim. Como da mesma forma que enxergam o louvor, Uhum. né? Da mesma forma, com a mesma importância e com o mesmo peso espiritual no momento ali do culto, Sim, com certeza. né? Bom, com Essa certeza é realmente a minha luta e eu tenho certeza que depois desse papo é outra visão, né? É outra questão. com certeza, pelo Só menos para mim, que e eu tenho Só que assim, a certeza gente, que para aos mais poucos a gente. gente vai colocando isso, né? Aos poucos a gente vai realmente ensinando e aos poucos as pessoas vão entendendo e Sim. vai fluindo naturalmente, que o Espírito Santo também quem convence, né? Então É, vai fluindo. é muito legal os frutos, né? Quando a gente Sim, olha, quando a gente olha para os ministérios, né? A gente vê os frutos, né? E é muito legal os frutos que vocês têm dado, né? Vocês têm dado muitos frutos e é nítido isso, né? As pessoas, eu me lembro da dança na conferência de jovens, né? Eu acho que uhum. a dança foi o que mais marcou todo mundo, né? Na, Foi tudo muito que vocês especial aquele fizeram dia, né? ali com o véu, O com as véu, lamparinas, foi tudo tão bem feito, tão bem preparado, que eu acho que é o que me veio agora. Eu acho que realmente naquele dia o centro da adoração ali tava em demonstrar aquilo que estava fazendo, né? Aquilo que a galera estava cantando, vocês estavam demonstrando e então fica muito mais fácil ver, né? Muito mais fácil você entender o que está sendo cantado quando você vê alguém demonstrando, né? Então sim, sim, expressando. é muito legal mesmo. E bom, que o Senhor possa multiplicar aí esse, Amém. esse Glória a Deus. Muito entendimento da obrigada. galera, que vocês continuam aí. Essa é a nossa luta. E eu agora, assim, a gente não tem oportunidade realmente de falar, né? A gente é tão próximo, né, Fábio? E a gente nunca teve uma conversa É verdade. especificamente sobre isso, né? Uhum. Mas essa a sua ideia, né, de fazer lives e de falar, isso é genial, isso é incrível. Isso vai quebrar muita coisa, muitos tabus Amém. e muitos preconceitos sobre muitas coisas, né? Amém. E a gente realmente, no momento que a gente está junto em comunhão, às vezes a gente conversa outras coisas, a gente É. conversa realmente de Deus, assim, mas a gente Uhum. nunca entrou tão profundamente num assunto, né? No É assunto verdade. dança, né? Mas eu fiquei muito lisonjeada, realmente agradeço pela oportunidade, né? E tenho certeza que agora eu tenho um aliado, que é você, Com certeza, que com vai nos certeza. ajudar a difundir mais essa questão Com da certeza. dança, né? Com certeza. É E, muito legal mesmo. né? Então, essa é a minha luta hoje, que realmente a dança seja, né, ande muito junto e muito próximo e realmente difundida com o Ministério de Louvor em comunhão, em koinonia, né, que é Sim. realmente a comunhão. Uhum. E lá, a Elô falou que ela também. Então, obrigada, Elô, obrigada, Aí, já tem mais uma aliada. aliada, né? Então, e que traga realmente esse entendimento, né? Que nós somos ali, estamos ministrando, que somos usados como pontes para levar realmente o Uau, é Senhor isso. até as pessoas. Não, com certeza, eu acho que a partir de hoje, né, o meu entendimento, eu já tinha uma percepção, eu achava
que isso fazia parte, era muito lindo, né? Tanto que um dos temas que eu quis trazer era a dança, Sim. mas muita coisa eu não fazia ideia, assim, da visão toda espiritual, né? Então eu Uhum. acho que talvez o dia que eu estiver ministrando uma canção para a igreja e tiver uma dança, eu acho que vai ser diferente, sabe? Eu acho que talvez. Eu acho que cabe muito momentos espontâneos ao invés de eu falar, deixar a dança dançar, sabe? Eu começo a pensar. Esse tipo de coisa começa a me vir ao coração hoje, sabe? Pensando Ah, sobre glória a isso. Deus. E isso é Glória a muito legal, Deus. porque, bom, eu já tive experiência de, às vezes, pessoas falar para mim, Fábio, toca, né? Vamos ficar aqui em silêncio e continua tocando o teclado, né? Uhum. E hoje, com esse entendimento, eu acho que isso é muito, muito legal para dança também, sabe? E Sim, porque com certeza. realmente nós somos um. Então, às vezes, o espontâneo não precisa ninguém falando no meio da música, sabe? Mas, às vezes, o Precisa. espontâneo é deixar a dança falar, né? Pelo Espírito Santo. É, É com muito, certeza. muito legal que o Senhor possa multiplicar realmente os seus dons, os seus talentos, que Ele dê força aí para você aumentar o Amém. grupo Glória a de Deus. meninas. Amém. Glória a Deus. Hoje nós já estamos em 9 meninas. Aí, Estou muito, nossa, muito 9 meninas. feliz. Eu fico imaginando a hora que tiver Estamos em 9 lá 9. dançando. Estamos em 9, estamos nos preparando, Que né? legal. E agora estamos aí firme e forte, E glória a como é que faz Deus. para Vamos estar entrar? Se desenvolvendo. alguém da nossa igreja estiver ouvindo aí e quer É, dançar, é é só, só chegar é e só conversar chegar. comigo. Só chegar Isso, junto. chega junto, conversa lá comigo, fala e eu vou falar aqui os horários dos nossos ensaios, dos nossos estudos, e a Uhum. gente vai estar junto lá. Que legal. Márcia, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Fábio, de Muito coração. legal. Muito obrigado pelo seu coração, por tudo aquilo que você falou. É, eu, eu sempre que eu penso em alguém para falar, né, quando eu comecei a fazer, eu pensei em pessoas que tinham autoridade para falar, sabe? Então todo mundo que eu estou chamando não Que está bom, eu fico relacionado. feliz assim que você tenha me visto dessa forma, é, fico mesmo. eu sempre penso, poxa, essa pessoa pode falar disso, porque eu sei que quando ela falar, vai gerar isso que se você está gerando em mim, e eu sei que nas pessoas que estão assistindo, que é verdade, sabe? Que poxa, Uhum. realmente é isso, né? Então, porque você vive isso. Então, poxa, que Deus possa multiplicar e ainda trazer mais entendimento para a igreja em relação à dança, sabe? E Amém, que de glória a alguma Deus. maneira a gente, ali com o Ministério de Louvor, consiga contribuir para isso. Amém. Que a cada dia nós possamos estar mais unidos. Em Amém. nome de Jesus. Muito Amém. obrigada pela oportunidade. Amém. Tamo junto. Obrigado. Gente, Obrigadão. para você que não segue segue a Márcia aí, ó, se não tem ninguém, mas eu tenho certeza que todo mundo tá aí deve seguir ela. Beleza? Obrigada, gente. Deus Márcia, Deus abençoe. abençoe. Muito Tchau, obrigada pela tchau. É oportunidade. nóis, tamo junto. Tchau, Valeu. tchau. Deus abençoe.